Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso Conteúdo Natural, onde eu falo sobre alimentação natural para cães e como adotarmos um estilo de vida mais saudável para que eles vivam mais. E no conteúdo de hoje eu vou falar sobre ossos crus. Por que dar osso para o meu cachorro? Eu vou dar uma geral sobre como você pode oferecer esse alimento de uma forma segura, os tipos de ossos e também quais são os objetivos. Porque nós temos os ossos recreativos, que têm a função recreacional, e temos também os ossos carnudos, que têm a função nutricional. Os ossos, de uma maneira geral, eles contribuem muito para a saúde bucal com a limpeza dos dentes, melhora da saúde mental, por ser um exercício de passatempo para eles, um exercício mental de ficar roendo e se distraindo. Além disso, os ossos possuem nutrientes bem interessantes para os cães. Sabe essas condroitinas e glucosaminas que vocês gostam de comprar no pet shop e que custam uma fortuna? Os ossos são ricos nessas substâncias, sendo a forma mais biodisponível possível de oferecer esses nutrientes para eles. Muito mais biodisponível do que aquele que você compra em cápsulas ou comprimidos. O organismo aproveita muito mais por ser natural. É fonte também de colágeno, glicina, prolina, fonte de vários aminoácidos e minerais que são muito benéficos à saúde dos cães. Outra coisa que faz com que eu recomende a oferta de ossos crus é que esse contato com o alimento cru, com o alimento que tem ali a sua carga microbiológica, vai ter um efeito probiótico e enriquecer a microbiota intestinal, que também é algo muito importante. Além do efeito psicológico muito bom também que tem para os tutores. É muito curioso porque a maioria das pessoas, ao ver o cão comendo osso cru, pegar ali um pezinho de galinha ou um pescoço de frango e comer, ou pegar um osso maior para recreação e ficar ali roendo, essas pessoas, esses tutores, eles começam a desmanchar a imagem do cãozinho frágil que existe na cabeça da maioria dos tutores e começa a enxergá-lo e respeitá-lo como um animal carnívoro que ele é. Lembrando que ossos sempre crus, tá, gente? Existe risco em oferecer osso? Claro que sim. Você precisa entender quais são esses riscos e adotar algumas estratégias para diminuir esses riscos. Sabendo o que fazer, o risco é bem pequeno, porém ele existe. Assim como também existe risco de você dar brinquedos para o seu cachorro morder. E muita gente não sabe, mas o risco muito maior está presente naqueles ossinhos de couro que vocês adoram comprar no pet shop. Existem inúmeros relatos de cães que vieram a óbito se engasgando com aquela porcaria. Algumas raças e alguns cães acabam tendo um risco maior na oferta de ossos crus. Aqueles cães que são braquicefálicos, que têm um focinho bem curto, alterações na mandíbula e na própria arcada dentária, às vezes vão ter mais dificuldades para roer os ossos. Mas isso não quer dizer que você não possa dar osso para um bulldog, para um shih tzu, para um pug. Muito pelo contrário, eu tenho vários pacientes que são braquicefálicos e que comem a dieta crua com osso sem nenhum tipo de problema. É apenas uma questão de atenção um pouco maior que você deve ter. Os dois riscos que existem na oferta dos ossos são fratura dentária e engasgo. O risco de fratura dentária é muito aumentado quando a gente oferece osso cozido, mas não é assim que você vai fazer, porque você vai oferecer o osso cru sempre. Para minimizar o risco de fratura dentária, você vai escolher as partes certas dos ossos. Ossos que têm ali uma cobertura de tecido mole para poder amortecer essa mordida. Mas é algo muito difícil de acontecer. Se acontecer, é porque foi um acidente. E o risco de engasgo, você pode ser praticamente eliminado se você escolher um osso recreativo que seja bem grande para esse animal. O osso recreativo é aquele osso que ele não vai conseguir mastigar e engolir inteiro. É um osso que ele vai ficar só roendo para se distrair. Vai até comer alguma parte ali do tecido, mas não vai conseguir ingerir o osso inteiro. Sendo um osso bem grande, de preferência maior do que a cabeça dele, ele não vai conseguir engolir. E assim o risco de engasgo vai ser praticamente zero. Existem alguns cães que não aceitam na primeira vez que você oferece. Imagina aquele cachorro que foi criado a vida inteira dentro de um apartamento como se fosse um bebezinho.
que nunca teve contato com outro alimento que não seja ração e biscoitinho de pet shop. De repente, você vai lá e coloca um osso cru na frente dele. Alguns cães não sabem que aquilo é de comer, de roer, não faz a menor ideia que aquilo é comida. Existe todo um instinto, mas existe um instinto, uma inclinação natural para ele consumir aquele osso. Mas ele foi durante vários anos privado de expressar esses comportamentos naturais. Nesses casos, você tem que continuar insistindo. Passe alguma coisa em cima desse osso que ele goste ou ofereça quando ele estiver com fome. Isso vai estimular ele a consumir, tendo aí um contato inicial com esse osso. Às vezes esse cão, ele pega esse osso, leva ele para lá, leva para cá e não rói, fica o dia inteiro enrolando com esse osso. Às vezes ele vai lá no quintal e enterra, mas você tem que ter esse entendimento. É algo que até então não fazia parte da rotina do seu cão, algo completamente diferente que ele nunca teve contato. Esse primeiro contato pode até ocasionar algumas alterações gastrointestinais. Às vezes também ele não vai em um primeiro momento demonstrar interesse, porque roer osso depende muito da musculatura. E ele precisa ir desenvolvendo essa musculatura e habilidade para poder roer esses ossos. Então no início é normal ele cansar mais rápido. Mas é igual a musculação. Com o tempo, à medida que ele vai exigindo dessa musculatura, naturalmente ele vai se desenvolvendo e ganhando habilidade. As fezes podem até se apresentar esbranquiçadas, um pouco mais secas. Isso tudo é normal. O que não pode acontecer é esse cão apresentar dificuldades para defecar. Então, como eu disse, os ossos, basicamente, a gente classifica em dois tipos. Os ossos recreativos, que é um osso bem grande, que ele vai apenas roer parcialmente e não vai ingerir a maior parte dele. E temos o osso carnudo, que é aquele osso que tem um objetivo nutricional, que vai aportar os nutrientes na rotina dietética desse cão, onde ele vai mastigar e engolir. Não vai sobrar nada desse osso, porque ele faz parte da dieta. E esses ossos carnudos para ingestão vão ser esses ossos menores, na maioria das vezes ossos das aves, principalmente de frango. Se você tem um cachorro de pequeno porte, basicamente os ossos serão pé de galinha e pescoço de frango. Não dá para fugir muito disso. E você vai cortar esses ossos, principalmente se o animal for de pequeno porte e ainda não tiver habilidade. Eu utilizo muito cutelo, é um utensílio que me ajuda muito para cortar esses ossos. Mas ao utilizá-lo, é bom você tomar cuidado, porque esse objeto ele corta mesmo. Então tenha bastante atenção para não sofrer um acidente doméstico com cutelo. Agora, já cães maiores e cães mais experientes, você já pode oferecer uma concha inteira de frango, um dorso inteiro, cabeça do frango, sem problemas. E todo alimento cru deve antes passar por um congelamento preventivo, um congelamento profilático. O objetivo desse congelamento é minimizar os riscos de contaminação por parasitas e protozoários. Então, o congelamento ele não esteriliza o alimento, ele não vai eliminar as bactérias e vírus que tem ali. O único objetivo do congelamento é reduzir a carga de possíveis parasitas que porventura possa estar naquele alimento. Esse congelamento ele é realizado de acordo com a espécie que vai ser oferecida. Os ossos de aves, que é o que vamos utilizar na maior parte das vezes, eles precisam passar por 24 horas de congelamento. Essas 24 horas são contadas a partir do momento que o alimento já está completamente congelado. Se você pega um alimento e coloca para congelar, ele demora aí cerca de 12 horas para ele ser completamente congelado. É a partir desse momento que você conta 24 horas de congelamento. Se a dieta do seu cão ainda é a base de ração, mas você quer começar a dar ossos crus para ele, eu recomendo que você dê longe da refeição principal, porque ração e ossos são alimentos com uma constituição completamente diferente. Então você precisa oferecer esses alimentos em momentos distintos. Esses alimentos, eles exigem processos digestivos diferentes, uma resposta fisiológica para ele poder digerir de maneira diferente. A ração, para ser digerida, ela demanda de um pH estomacal mais alto, menos ácido, devido ao excesso de carboidrato. Já os ossos crus demandam de um pH mais baixo, mais ácido. Então é algo que precisa ser dado de forma separada. E use todas essas informações com prudência. Eu passei aqui algumas informações bem gerais
a respeito de começar a oferecer ossos crus para os cães. Você agora precisa absorver e entender o que é aplicável para a realidade do seu cachorro. Ninguém melhor do que você para conhecer bem o seu animal. Você precisa assumir a responsabilidade pela saúde dele, saber qual que é o limite dele. Por exemplo, se o seu cachorro é extremamente afobado para comer, que come muito rápido, engole tudo praticamente, talvez esse não seja um candidato a ter contato com ossos logo de cara. Nesses casos, corte os ossos em pedaços bem pequenos para minimizar os riscos. Agora, se o seu cachorro é bem tranquilo, que já está habituado a roer, oferecer osso para ele é algo que pode ser bem mais tranquilo. Então, entenda como você vai aplicar esse conhecimento à realidade do seu cachorro. E é importante falar que o osso recreativo a gente deixa apenas por um curto período com o cachorro. O osso não é para ficar à disposição o dia inteiro. Primeiro, pelo risco de contaminação que existe. E aí depende muito da sensibilidade do cachorro. E também para ele valorizar aquele osso, para ser algo que ele vai se dedicar em ter uma atenção especial para aquele osso. Então eu recomendo que deixe com o seu cachorro esse osso por 2 a 3 horas mais ou menos. Depois que ele brincar e curtir um pouquinho, você vai lá e retira e joga fora. Beleza, pessoal? Aos poucos dá para ir melhorando a vida do seu cachorro. Através do conhecimento, você vai passo a passo promovendo um estilo de vida mais próximo à sua verdadeira espécie canina, lhe proporcionando uma vida de cachorro, que na verdade é a melhor vida do mundo para ele. Muito obrigado por me acompanhar até aqui e até a próxima.